Eu demorei a concordar com aqueles que recomendavam a introdução de forças terrestres no Vietnã do Sul, mas ficou perfeitamente claro que algo precisava ser feito. O general Maxwell Taylor, um general 4 estrelas e presidente do Estado-Maior Conjunto sob o presidente John F. Kennedy, reflete sobre sua relutância e convicção final. Sobre a Guerra do Vietnã, em meados da década de 1960, os Estados Unidos estão enfrentando algumas escolhas difíceis em relação à situação no Vietnã. Forças do Exército Popular do Vietnã do Norte buscam unificar o país sob o regime comunista. Enquanto isso, as Forças Armadas dos Estados Unidos forneceram ao Vietnã do Sul conselheiros militares, equipamentos, veículos e apoio limitado de tropas. A pergunta ainda permanece: os Estados Unidos entrarão em uma guerra em grande escala com o Vietnã do Norte? Com as novas designações e capacidades da cavalaria dos Estados Unidos, muitos acreditam que os Estados Unidos podem ter uma vantagem sobre os norte-vietnamitas. A primeira divisão de cavalaria aeromóvel, também chamada de primeira divisão de cavalaria aérea, é organizada em 1965. Ao usar helicópteros, a unidade agora é capaz de utilizar esses veículos para diversas aplicações no campo de batalha, como movimentação de tropas em grande escala, transporte de cargas, evacuação médica e apoio aéreo com foguetes e metralhadoras. Idealmente, as unidades de cavalaria aérea aliviaram o fardo das unidades de infantaria, que teriam que atravessar o terreno difícil da selva no Vietnã a pé. Mas será que as novas capacidades da cavalaria serão suficientes para garantir a vitória no Vietnã? Se você fosse à CIA e perguntasse como está a situação no Vietnã do Sul, acho que eles diriam que está pior. Você vê isso na taxa de deserção, vê no moral, vê na dificuldade de recrutar pessoas, vê na perda gradual do controle da população. Muitos de nós, em particular, diríamos que as coisas não estão boas, elas pioraram. A primeira divisão de cavalaria aérea faz seus primeiros voos sob sua nova designação durante a Guerra do Vietnã. Mas em 1951, as Forças Armadas dos Estados Unidos usam helicópteros pela primeira vez para operações de transporte aéreo e evacuação médica durante a Guerra da Coreia. Em 13 de setembro de 1951, um batalhão de fuzileiros navais dos Estados Unidos recebe a missão de limpar a área ao redor de um vulcão extinto, conhecido pelos fuzileiros como Punch Bowl, de combatentes inimigos. Durante a Operação Windmill número 1, os fuzileiros utilizam 7 helicópteros HRS-1 para entregar mais de 8.000 quilos de suprimentos e evacuar mais de 70 soldados gravemente feridos. Os helicópteros HRS-1 usados pelos fuzileiros durante a Operação Windmill são uma versão da linha de helicópteros H-19 Chickasaw, especialmente construída para os fuzileiros. A partir de 1951, na Coreia, o H-19 passa por testes de serviço em campo de batalha. Operando sob a 6ª Companhia de Transporte, o Chickasaw, como um helicóptero de transporte desarmado, foi colocado à prova em uma variedade de missões, desde evacuações médicas até controle tático e apoio logístico na linha de frente. 5 anos depois, em 1956, o 4º Batalhão de Comandos dos Fuzileiros Navais Reais Britânicos realizou a primeira inserção de helicópteros em combate com assalto aéreo durante um desembarque anfíbio como parte da Operação Mosqueteiro, durante a crise de Suez. 10 Westland Whirlwind, Mark Tegu e S entregaram 23 toneladas de equipamentos e 650 fuzileiros navais. Já em 1961, o Exército dos Estados Unidos estava enviando helicópteros de transporte CH-2 para as tropas sul-vietnamitas. A Operação Chopper começa em 23 de dezembro de 1961. Inicialmente, o Exército da República do Vietnã utilizou com sucesso os helicópteros, mas logo o Vietcong desenvolveu fortes estratégias de ataque contra helicópteros. E em janeiro, 13 dos 15 já haviam sido atingidos pelo fogo inimigo e 4 foram completamente abatidos.
Mesmo depois de abril de 1962, quando os Estados Unidos começam a enviar esquadrões de helicópteros da Marinha para ajudar as forças do ARVN, os combatentes Vietcongues se mostram tenazes. E durante a Operação Vento Certo de 1964-17, dos 21 helicópteros são atingidos e 3 deles são abatidos. De volta aos Estados Unidos, o líder da minoria na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Gerald Ford, faz um discurso no Clube Nacional de Imprensa, no qual ele deixa claro para os governantes comunistas e para o povo americano que os Estados Unidos estão trabalhando com e para o povo do Vietnã do Sul e que não vamos nos curvar a nenhuma força comunista. Os líderes comunistas em Moscou, Pequim e Hanoi devem entender plenamente que os Estados Unidos consideram a liberdade do Vietnã do Sul vital para nossos interesses. E eles devem saber que não estamos blefando em nossa determinação de defender esses interesses. Muitos representantes eleitos, como Ford, defendem um objetivo claro de vitória sobre as forças comunistas por meio da engenhosidade americana e da força física e tecnológica de seu exército. Na realidade, o problema de como vencer uma guerra no Vietnã, especialmente em um campo de batalha desconhecido, que é, em sua maioria, um terreno de selva hostil, levanta uma série de dúvidas. Nas verdadeiras capacidades militares dos Estados Unidos em Fort Benning, Geórgia, em fevereiro de 1963, o exército dos Estados Unidos começa a experimentar a combinação de infantaria leve com apoio de helicópteros. Os exercícios de treinamento da 11ª Divisão de Assalto Aéreo resultam em algumas divergências sobre o sucesso tático da unidade. Mas mesmo com a cautela do Estado-Maior Conjunto, o secretário de Defesa Robert McNamara impulsiona a unidade adiante sob a doutrina de contra-insurgência recentemente estabelecida pelo Pentágono. Como resultado, a 11ª Divisão de Assalto Aéreo é fundida com a 2ª Divisão de Infantaria e redesignada como 1ª Divisão de Cavalaria Aérea. Em 14 de novembro de 1965, o tenente-coronel Harold G. Moore lidera uma unidade da 1ª Divisão de Cavalaria Aérea no primeiro ataque de helicópteros em grande escala. Não apenas da Guerra do Vietnã, mas também da história militar dos Estados Unidos. O 7º Regimento do 1º Batalhão carrega consigo uma tradição de excelência e liderança, mas sua história também é um fardo de maus presságios. O general George Custer liderou pessoalmente o 7º Regimento de Cavalaria na batalha em junho de 1876, na Batalha de Little Bighorn. Será que o 1º Batalhão se destacaria como a primeira missão bem-sucedida de pouso e assalto de cavalaria aérea, ou estariam condenados a repetir a história? O especialista do Exército, Jack P. Smith, que mais tarde se tornaria um correspondente de notícias vencedor do Emmy, relembrou a Batalha do Vale de Ia Drang em um discurso de 2003 feito para outros veteranos da batalha. É novembro de 1965. Vale de Ia Drang, a cidade mais próxima, Pleiku, uma província vietnamita remota, capital e a oeste da cidade. Além das casas longas sobre palafitas dos montanheses, a vegetação rasteira cobre as colinas próximas à fronteira com o Camboja, um refúgio de contrabandistas e agora rota de infiltração para os primeiros soldados regulares norte-vietnamitas invadirem o sul do Vietnã. A infantaria regular americana, os primeiros enviados ao Vietnã com o aumento da guerra, veio a esta fronteira caçar o exército popular do Vietnã. Eles são os homens da 1ª Cavalaria Aérea, a 1ª Divisão de Infantaria do Exército, que vão à guerra de helicóptero. A unidade líder é o 1º Batalhão do 7º Regimento de Cavalaria, comandado pelo Tenente-Coronel Hal Moore. Pilotando seus helicópteros até uma zona de pouso designada X-Ray, a poucos quilômetros da fronteira com o Camboja, em 14 de novembro de 1965, eles pousam bem em cima de uma base do exército norte-vietnamita. Uma batalha feroz se segue e dura 3 dias inteiros. O batalhão de Hal Moore, por várias vezes, chega a ficar a poucos centímetros de ser dominado. No final, reforçadas até o tamanho de uma brigada, as tropas dos Estados Unidos destroem a maior parte de uma divisão norte-vietnamita, em X-Ray. 79 americanos são mortos, 121 ficam feridos, um total de 200 baixas dos Estados Unidos, o maior número de perdas da guerra até então. Mas há aproximadamente 2.000 baixas norte-vietnamitas.
Eu cheguei no último dia da batalha. Eu me lembro do exército norte-vietnamita. Os corpos estavam tão densos ao redor das trincheiras que era possível andar sobre eles por 30 metros. Em alguns lugares, os soldados americanos estavam da mesma cor da terra e todos tinham aquele olhar distante de 1000 jardas, típico de quem acabou de ser iniciado no combate. No dia seguinte, após uma noite inquieta, meu batalhão 27 se afastou de X-Ray em direção a outra clareira chamada Elsey Albon. Por volta da hora do almoço, fomos surpreendidos por um exército norte-vietnamita como o nosso, com cerca de 500 homens. A luta foi corpo a corpo. Eu estava deitado tão perto de um metralhador norte-vietnamita que simplesmente apontei meu fuzil e explodi a cabeça dele. Acho que foi a única vez durante a guerra em que um batalhão dos Estados Unidos foi realmente dominado. As baixas dos Estados Unidos nesse quarto dia de batalha, 155 mortos, 121 feridos, mais mortos do que feridos. Os norte-vietnamitas sofreram algumas centenas de baixas. A luta em Elyse Albany foi em grande parte ignorada como uma aberração. Liderança fraca, tropas inexperientes. Nesse primeiro confronto entre as forças regulares principais, os dois lados focaram em X-Ray. Curiosamente, ambos chegaram à mesma conclusão, que cada um poderia vencer usando as táticas de atrito. Após 2 dias e noites de batalha intensa, o 1º Batalhão da 7ª Cavalaria se entrincheira na posição X-Ray e consegue repelir os atacantes norte-vietnamitas e Vietcongues. Um dia após a Batalha de Ia Drang, no entanto, o 2º Batalhão da 7ª Cavalaria não consegue escapar de um ataque dos norte-vietnamitas próximo à posição Albany. Esse ataque continua sendo a emboscada mais bem-sucedida contra as forças dos Estados Unidos durante toda a Guerra do Vietnã. Enquanto o resultado daquela emboscada é claro, a Batalha de Ia Drang vê ambos os lados reivindicando a vitória. Os norte-vietnamitas superestimam enormemente as perdas dos Estados Unidos em 1.500 a 1.700, quando o número, na verdade, foi pouco mais de 200, e os Estados Unidos relataram mais de 1.000 norte-vietnamitas mortos, enquanto o número real está mais próximo de 600. A questão da vitória permanece sem resposta. Mas a batalha ainda é considerada o primeiro ataque aéreo bem-sucedido pela cavalaria dos Estados Unidos e, de fato, a primeira batalha propriamente dita entre os norte-vietnamitas e o exército dos Estados Unidos. Ia Drang pode até ser vista como uma espécie de prova de fogo para o uso de táticas por ambos os lados na Guerra do Vietnã. Os norte-vietnamitas aprendem que enfrentar os americanos de forma rápida e a curta distância lhes dá uma vantagem. Enquanto o exército dos Estados Unidos agora tinha um ataque aéreo bem-sucedido em seu currículo, alcançando seus objetivos no campo de batalha por meio de mobilidade aérea, fogo de artilharia e apoio aéreo aproximado. O oficial comandante do 1º Batalhão da 7ª Cavalaria, Harold Hall Moore, que recebe a Cruz de Serviço, distinto por sua coragem inabalável e liderança exemplar. Durante a ação no local X-Ray, apresenta os desafios enfrentados pela cavalaria aérea em seu relatório pós-ação, Vale de Ia Drang, Operação, 1º Batalhão 7ª Cavalaria de 14, a 16 de novembro de 1965. Oficial Comandante, 3ª Brigada 1ª Divisão de Cavalaria, Aeromóvel. Devido ao posicionamento de última hora das peças de artilharia causado por atrasos no deslocamento aéreo, os fogos preparatórios só começaram às 10h17. Eu estava na aeronave líder e tive uma boa visão desses disparos. Eles estavam exatamente onde eram necessários e perfeitamente sincronizados. Com o pouso dos elementos de ponta da companhia de assalto, os disparos foram concentrados principalmente ao redor da zona de pouso, nas árvores e na grama alta. E em uma elevação e em um vale que descia do terreno elevado a noroeste de X-Ray. A artilharia aérea entrou logo após os disparos da artilharia convencional e varreu a área por 30 segundos, gastando metade de suas cargas. Depois, seguiu para uma órbita aérea próxima. Ficou de prontidão. Os helicópteros de ataque do batalhão Lift continuaram os disparos e estavam logo à frente dos UH-1Ds quando avançamos para o ataque.
Ao aterrissar, todos os artilheiros de porta dispararam contra as árvores e o capim alto. Aterrissamos e corremos da zona de pouso para as árvores, disparando nossos M16S. Nos prováveis pontos inimigos no solo, não recebemos fogo inimigo e não tivemos contato ao aterrissar. O terreno era plano e consistia em árvores baixas de até 30 metros de altura, capim-elefante denso variando de 30 centímetros a 1,5 metros de altura, e cupinzeiros espalhados por toda a área, chegando a até 2,5 metros de altura, com vegetação densa e capim-elefante sobre e ao redor deles. Ao longo da borda oeste da ZL, as árvores e o capim eram especialmente densos e se estendiam até a selva nas encostas da montanha. Por volta das 11h20, uma das equipes de reconhecimento fez um prisioneiro. Imediatamente levei meu S2 e o vietnamita, Sr. Nick, e fui até o local para interrogá-lo. Ele estava desarmado, vestia uma camisa e calças caqui sujas, com um número de série em uma das dragonas da camisa, e carregava um cantil vazio. Ele afirmou que havia comido apenas bananas durante 5 dias e que havia 3 batalhões na montanha acima de nós que queriam muito matar americanos, mas não tinham conseguido encontrá-los. Ele afirmou que fazia parte do exército do Vietnã do Norte. Por volta das 12h45, os elementos de ponta da Companhia B começaram a se envolver em um tiroteio de intensidade moderada. Pouco depois, por volta das 13h30, o comandante da Companhia B relatou que estava sendo fortemente atacado por pelo menos 2 companhias inimigas e que seu pelotão da direita corria o risco de ser cercado e isolado do restante da companhia por uma força numericamente superior. O tiroteio também ficou intenso. Alguns disparos de morteiro de 60 e 81 milímetros começaram a cair na zona de pouso e sobre a Companhia B. A Companhia B também recebeu alguns disparos de foguete por volta das 17h40. Decidi que era necessário retirar as companhias A e B sob cobertura de fogo pesado de apoio. Voltar para a borda da zona de pouso e montar um perímetro defensivo fechado para a noite. Ainda estávamos em boa comunicação com o pelotão cercado, e ele estava protegido por fogo defensivo de artilharia bem próximo. Minha intenção era realizar outro ataque coordenado durante a noite ou no início da manhã seguinte para alcançá-los, ou tirá-los de lá durante a noite por infiltração. Joseph Galloway, um jornalista que serviu 4 turnos no Vietnã e é o único civil condecorado com a medalha Estrela de Bronze por bravura durante aquela guerra. Comentou mais tarde que, se nada mais, Ia Drong foi a batalha que convenceu Ho Chi Minh de que os Estados Unidos poderiam vencer. Enquanto a cavalaria aérea fez uso revolucionário de helicópteros e apoio aéreo durante a Guerra do Vietnã, a tecnologia acabou se mostrando ineficiente para vencer os norte-vietnamitas e o Vietcong. Neste memorando ao presidente Johnson, enviado logo após a batalha de Ia Drang, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Roberto McNamara, diz que as táticas bem-sucedidas empregadas pela cavalaria aérea apenas pareceram inspirar as forças inimigas a aprimorar suas próprias táticas e habilidades e a perseguir incansavelmente seu objetivo de vitória sobre os americanos. As mudanças dramáticas recentes na situação estão do lado militar. Elas são o aumento da infiltração vinda do norte e a maior disposição das forças comunistas de permanecer e lutar. Mesmo em confrontos de grande escala, a campanha do rio Ia Drang no início de novembro é um exemplo. Pode-se esperar que as baixas e deserções comunistas aumentem se minhas recomendações para o aumento das forças dos Estados Unidos do Vietnã do Sul e de terceiros forem aceitas. No entanto, espera-se que o inimigo aumente sua força atual de 110 batalhões equivalentes para mais de 150 batalhões equivalentes até o final do ano de 1966, quando, com sorte, suas perdas poderão igualar suas reposições. Obrigada por assistir. Se quiser ajudar a produzir mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para manter a história acontecendo.